Lula na liderança e Bolsonaro atrás. O que vai mudando um pouco é a diferença entre eles, né? Porque tem uma tendência aí de alta de Bolsonaro e uma tendência um pouco de queda de Lula. Não é o que aparece nessa pesquisa. Essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto MDA, contratada pela CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, mostra Lula com 42,3% das intenções de voto e Bolsonaro com 34,1% das intenções de voto. Portanto, a diferença entre os dois é de 8,2 pontos percentuais. Não é possível a gente fazer uma comparação entre as pesquisas, porque nomes mudaram, mas o que a gente pode dizer é que na pesquisa anterior, que foi divulgada em maio, Lula tinha 40,6% e Bolsonaro 32%. Olhando por aí, a gente vê que a diferença entre eles mudou um pouco, né? Na pesquisa anterior, Lula tinha 40 e Bolsonaro 32, agora Bolsonaro tem 34 e Lula 42. Quer dizer, não mudou muita coisa, porque Lula subiu e Bolsonaro também subiu. Ciro Gomes com 7,3, Tebet 2,1, Pablo Marçal, Felipe Dávila, Roberto Jefferson, Vera Lúcia, os demais não chegaram a 1% das intenções de voto. Na espontânea, está ali mais próximo, Lula com 37, Bolsonaro com 31. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro 50-38, Ciro venceria Bolsonaro 44-39, Bolsonaro venceria Tebet 41-35, Lula venceria Ciro 46-29 e Lula venceria Tebet 49-24. O que podemos comentar, Sakamoto, sobre essa nova pesquisa? Fabiola, é interessante porque tanto na pesquisa IPEC de ontem quanto a pesquisa CNT-MDA hoje, quando você olha simplesmente os números, você fala, poxa, não mudou nada. Na verdade, são dois casos interessantes em que muda muita coisa lá dentro, mas do lado de fora o resultado final é semelhante. Na IPEC também tem várias mudanças entre voto de capital, voto de interior, tudo mais. No final das contas, os resultados foram os mesmos. Na CNT-MDA teve algumas coisas interessantes para serem analisadas. Quando a gente olha voto, e a gente conversa sempre aqui, que as pessoas normalmente olham para o voto estimulado, quem ganha em segundo turno, e os dois indicadores mais importantes para você avaliar é voto espontâneo, aquele que está na cabeça do eleitor e da eleitora, né, sem precisar oferecer opções, e a rejeição, aquele pessoal que você não vota, nem que a vaca tussa, nem que o boi voe, né? Então, o que acontece? Você vai pegar a rejeição do presidente Jair Bolsonaro, ela evoluiu de maio até agosto, de 54 a 56, está dentro da margem de erro, mas ela não desabou, ela não caiu. O que é interessante, porque ao mesmo tempo você tem visto uma queda mais lenta na rejeição, na reprovação ao governo Jair Bolsonaro, que caiu, em julho do ano passado era 62% desaprovando, agora são 55%, e ao mesmo tempo também tem uma própria reprovação do Bolsonaro em si também, que caiu bastante, né? A própria ação do Bolsonaro houve uma queda. Então, ou seja, a queda tanto na reprovação do governo Jair quanto na reprovação do Jair, que foram substanciais, não se traduziu em queda na rejeição a Jair. E o problema é o seguinte, ser eleito com uma rejeição de mais de 50% do eleitorado é impossível, né? Então, o que está acontecendo? Pode ter algumas coisas, alguns dois pontos assim. Ou o Brasil está percebendo que está tendo uma melhora, porque a economia melhora, porque paga auxílio, porque paga um monte de razões para a situação do contexto melhorar, expectativas melhoram, mas isso não é o bastante para transferir voto para Bolsonaro, porque os preços estão altos, porque a vida ainda está pior do que antes do governo, né? Ou é uma coisa que a gente vai sentir lá na frente, né? Que há um delay entre essa melhora da aprovação, da desaprovação do governo e do próprio Bolsonaro e a queda na rejeição e, portanto, nas intenções de voto. Ou seja, há uma coisa acontecendo e vamos precisar um pouco de tempo para tentar entender.